O tempo de espera. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, meu muito bom dia, Deus te abençoe. E vamos concluir aí a temática desse trimestre do livro fantástico aí de Daniel. Os trechos que nós vamos considerar aqui, o contexto histórico e sua relevância, eles têm base aí no artigo do Dr. Alberto Tim, tá bom? As citações que fala da importância das datas de 508 e 538 depois de Cristo para a supremacia papal, né? Com base no estudo dele, então vamos fazer essas considerações. Quanto à data de 508, as datas de 508 e 538 depois de Cristo, elas são muito significativas para os adventistas do sétimo dia. A primeira é tradicionalmente reconhecida como o início dos 1290 anos e 1335 anos, de Daniel 12, 11 e 12. E a segunda como ponto de partida dos 1260 dias / anos, de Apocalipse 11, 3 e 12, 6. Você pode ler lá. Tradicionalmente, os adventistas do sétimo dia apontam o ano 508 como sendo o início dos 1290 e dos 1335 anos, na de Daniel 12. E 30 anos depois, o ano 538 como sendo o início dos 1260 anos. A principal data de referência para esses cálculos tem sido o ano de 1798, depois de Cristo, quando o Papa Pio VI foi capturado e aprisionado na França, vindo a morrer no exílio. Subtraindo os 1260 anos de 1798, nós vamos chegar, ao ano 538. Tirando os 1290, nós vamos chegar ao ano 508. Enquanto que os 1290 e 1260 tiveram seu término no mesmo ano, 1798, os 1335 são contados como terminando 45 anos depois, entre 1843 e 1844. O contexto histórico do ano 508 inclui importantes eventos como a conversão de Constantino, que foi em 312, a publicação do livro de Agostinho de Civitate, a Cidade de Deus, a conversão de Clovis. Também a partir de 508 ocorreu o favorecimento da união entre o Estado e a Igreja e se iniciou o crescimento do poder papal. Depois que Constantino mudou a capital do Império de Roma para Constantinopla em 330, a liderança do bispo de Roma acabou sendo deixada sozinha durante muito tempo. E os romanos passaram a encará-la naturalmente como seu legítimo líder temporal e espiritual em situações de crise. Por meio do Edito de Constantinopla, em 392, os cultos pagãos tornaram-se ilegais. Portanto, o cristianismo acabou se transformando finalmente na religião de Estado e começou a perseguir o paganismo da mesma forma como o paganismo o havia perseguido antes. Se inverteram as coisas. Mas um evento muito significativo ocorreu quase no fim do V século. Em 493, Clovis I, rei dos francos, casou-se com Clotilde, princesa católica de Borgonha. Mesmo permitindo que seus filhos fossem batizados, ele próprio hesitava abjurar a fé dos seus ancestrais. Mas ele viu também que a Igreja Católica Romana se tornaria o grande poder eclesiástico do futuro e se defrontou com a questão básica. Deveria seu grande poder político crescer em aliança com esse outro poder ou em oposição a ele? Era esse o questionamento. À semelhança de Constantino, Clovis começou a perceber a força que ele ganharia se aceitasse o cristianismo. E durante uma batalha com os alamanos, ele jurou aceitar o Deus de Clotilde e se tornar um cristão se saísse vitorioso daquela batalha. Em decorrência de sua vitória, então, ele foi batizado no dia de Natal de 496, com 3.000 de seus soldados pelo bispo Remígio de Reims, que proferiu na ocasião as conhecidas palavras que dizem assim: inclina a tua cabeça em humildade, ó Sicambriano, adora o que havias queimado e queime o que havias adorado. Em 507, Clovis declarou guerra contra os visigodos. Ele era o agressor e acreditava que era uma guerra religiosa para libertar a Gália dos hereges arianos. Reunindo suas tropas, ele fez
a elas um vigoroso discurso no qual declarou: entristece-me o fato desses arianos dominarem uma parte da Gália. Marchemos, com a ajuda de Deus, e subjuguemos o seu país. Sem dúvida, o elemento religioso foi muito poderoso nessa guerra, da qual dependia, humanamente falando, a supremacia do credo católico ou do ariano na Europa Ocidental. Foi fundamental. Após sua vitória, em 508, Clovis recebeu honras especiais de Roma. Em realidade, Clovis aparece como um dos grandes gênios criativos que dão um novo rumo ao curso da história. Ele foi fundador da primeira monarquia bárbara plenamente capaz de resistir vitoriosamente aos últimos choques de invasão e de permanecer por muitos séculos, e que se tornou um sustentáculo vigoroso do papado na Baixa Idade Média. Do que foi dito até aqui, nós podemos concluir então o quê? Primeiro, a conversão de Constantino foi o ponto crucial que permitiu que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. 2. A Cidade de Deus, de Agostinho, proveu o ideal filosófico que inspirou o papado a construir um poder temporal para conquistar o mundo. E 3. A conversão de Clovis I abriu as portas para a unificação político-eclesiástica que era necessária para apoiar ali as pretensões católico-romanas durante a Idade Média. E 4. A Guerra de Clovis e a vitória final sobre os visigodos arianos em 508 representam um passo extremamente importante em prover um exército efetivo para a Igreja Católica Romana, punir os assim chamados hereges. Quanto à data de 538 d.C., vamos fazer algumas considerações. Muitos eventos importantes ocorreram durante o período anterior a 538, preparando o caminho para a supremacia papal da Idade Média. Embora Justiniano houvesse reconhecido oficialmente em 533 a primazia eclesiástica do Papa, a Igreja de Roma ainda não tinha liberdade política para exercer sua supremacia. Desde a queda do Império Romano em 476, Roma estava sempre sob o domínio de um rei ariano. Os Érulos dominavam Roma até o tempo em que o seu rei Odoacro foi assassinado por Teodorico em 493. Em 534, os vândalos foram completamente derrotados por Belisário e o seu exército. Mas Roma ainda não havia sido libertada do domínio dos ostrogodos, que eram os 3 que resistiam. Em realidade, Roma, de acordo com Rödekin, um historiador, foi bloqueada por 374 dias, durante 537 e 538, pelo grande cerco dos ostrogodos. Mas por volta de 12 de março de 538, os godos resolveram abandonar o seu cerco a Roma. Helwin Hoffmann esclarece que no dia 21 de junho de 538, Belisário deixou Roma. Pouco depois, Narses, com 7.000 homens, desembarcou em Psenum, provavelmente no porto de Firmum Fermo. A superioridade numérica dos godos era agora uma coisa do passado. Do que foi dito sobre o contexto histórico de 538 d.C., podemos concluir que, primeiro, a despeito do fato de Símaco ter legalmente de se submeter algumas vezes ao herético rei ariano Teodorico, ele não apenas se considerava superior ao governante secular, mas chegou mesmo a se autodenominar juiz em lugar de Deus e subgerente do Altíssimo. Olha só. Segundo, Justiniano não apenas chamou o Papa de o cabeça de todas as sagradas igrejas, mas também legalizou oficialmente a supremacia eclesiástica do Papa. E 3, foi somente em 538 que a cidade de Roma se tornou livre, total, do domínio de qualquer reino ariano herético. E a Igreja de Roma foi capaz de desenvolver mais efetivamente a sua supremacia eclesiástica. Podemos, então, concluir esse estudo com base nas discussões anteriores, que se tomarmos os eventos ocorridos em 508 e 538 isoladamente, sem levar em consideração os seus respectivos contextos históricos declarados aqui, poderemos ser tentados a negar a validade de se escolher essas datas como pontos de partida para os períodos proféticos de Daniel 12, 11 e 12, os 1290 e os 1335 anos, e para os 1260 anos.
Mas se considerarmos os anos 508 e 538 à luz dos seus respectivos antecedentes históricos, perceberemos, gente, que não existe qualquer razão para negarmos a importância histórica de tais datas no longo processo de estabelecimento da autoridade temporal do bispo de Roma. Concluímos então que essas datas elas têm sólido firmamento historicista aplicado ao capítulo 12 de Daniel, e entendemos, né, que essas explicações elas são convincentes. No final dos 1290 anos, em 1260 anos, o Papa foi preso e terminou a supremacia papal. O tempo dos 1335 anos vai até 1843, tempo em que houve a grande pregação do clamor da meia-noite sobre a suposta segunda vinda de Cristo, havendo um grande reavivamento que resultou na instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja que tem a incumbência da conclusão da pregação do Evangelho ao mundo. Em 1844, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo e se iniciou o julgamento dos candidatos à vida eterna. Quem conseguiu esperar até o final dos 1335 anos, ou seja, viveu até essa data, experimentou, se foi fiel, a grande esperança da segunda vinda de Jesus. Muito embora estivessem enganados. O evento estava errado, mas a data estava certa. Mas por outro lado, estudando mais um pouco, descobriram que Jesus havia entrado no lugar santíssimo. Esse era o evento, para iniciar o tempo da expiação do santuário celestial. Durante esse tempo em que Jesus estiver dentro do lugar santíssimo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deverá pregar sobre as grandes verdades bíblicas, os 10 mandamentos, como o sábado, segunda vinda de Jesus, arrependimento, que somos mortais, e sobre as 2 ressurreições, e dar oportunidade ao mundo para que as pessoas sejam salvas. Resumindo, nós entendemos que temos essa responsabilidade, mas nós não nos colocamos de forma alguma como superiores a qualquer outra denominação que também apresente o nome de Cristo, embora tenhamos essa responsabilidade enquanto mensagem completa a ser dada. Deus te abençoe, eu fico por aqui e aguardo você para o próximo estudo.